O futebol é um esporte que nos encanta por ter grandes jogadores que fazem lances mágicos, jogadas incríveis e golaços, mas também tem aqueles jogadores que não são conhecidos por suas habilidades e jogadas mágicas dentro de campo, mas sim pela quantidade de vezes que foram expulsos em sua carreira, deixando assim esses jogadores mal falados dentro da comunidade esportiva por não respeitarem o fair play. Bom, e é isso que nós vamos conferir no vídeo de hoje, os jogadores que mais foram expulsos na história do futebol. E para começar o nosso vídeo, na 10ª posição, nós temos o camarada Vinnie Jones. Ele era aquele jogador que não aliviava em nenhuma dividida, e o cara ia realmente para quebrar o adversário, não importava como o jogo estava. Jones sempre ia com muita força nas jogadas, e ele acabou virando um jogador muito odiado. E durante toda a sua carreira, o cara conseguiu levar incríveis 12 cartões vermelhos. E com certeza, você não iria querer enfrentar esse cara dentro de campo. E na 9ª posição, nós temos ele, o polêmico Roy Keane, considerado um dos jogadores mais violentos do futebol inglês e também um dos mais odiados por sua conduta dentro de campo. O cara era uma máquina de matar jogadores dentro de campo. E ele é aquele cara que acabou com a carreira do Alf Haaland, pai do Haaland, após uma entrada criminosa no jogo entre Manchester United e Manchester City. E após o jogo, Keane admitiu que a entrada foi proposital, ou seja, o cara realmente era muito violento, e em sua carreira, Keane foi expulso incríveis 14 vezes, e definitivamente você não queria enfrentar esse cara, porque ele realmente era muito violento. E na 8ª posição, nós temos o Yankee Crouch. Ele é um pouco desconhecido, mas na temporada 16-17 ele conseguiu ser expulso 3 vezes em 4 jogos da League One. Ele realmente parecia não estar muito interessado em jogar bola, mas sim em bater em seus adversários. E na carreira, esse cara foi expulso 17 vezes. E na 7ª posição do nosso vídeo, nós temos o Pablo Alfaro. Esse cara conseguiu receber incríveis 18 cartões vermelhos em toda a sua carreira, um número realmente inacreditável. E na 6ª posição, nós temos ele, o polêmico Felipe Melo, um cara realmente polêmico e controverso, e que na carreira foi expulso várias vezes, porque muitas vezes ele passava um pouco dos limites e acabava indo com força demais nas divididas e machucando os seus adversários. E muitos não gostam da personalidade dele e acham ele um cara violento e maldoso dentro de campo. E ele é um cara que não alivia para ninguém. Passou na frente dele, ele derruba mesmo. E em sua carreira, ele já teve vários lances polêmicos e que geraram discussões no futebol. E durante toda a sua carreira, Felipe Melo foi expulso inacreditáveis 20 vezes, algo surreal. E com certeza você não iria querer enfrentar Felipe Melo em uma partida de futebol. E na 5ª posição, nós temos o Paulo Monteiro, um zagueiro típico uruguaio, muito raçudo e brigador. Mas ele também detém um recorde de 16 expulsões no campeonato italiano, ou seja, o cara entrava pesado mesmo, e ele foi expulso em sua carreira 21 vezes, um número realmente inacreditável. E na 4ª posição, nós temos o Alexis Ruano. Esse cara era muito temido no campeonato espanhol, isso porque ele tinha uma conduta muito violenta dentro de campo, e todos os jogadores o temiam, e durante toda a sua carreira, esse cara conseguiu ser expulso 22 vezes, o que mostra o quão violento ele era dentro de campo, e por isso ele foi expulso tantas vezes durante toda a sua carreira. E até hoje é considerado um dos caras mais violentos do futebol, e com certeza esse cara não queria enfrentar em qualquer time que disputasse. E na 3ª posição do nosso vídeo, nós temos o Crew Roll. Esse cara era descontrolado em campo, começava brigas, dava chutes nos jogadores e perdia a cabeça facilmente. E ao longo de sua carreira, esse cara foi expulso inacreditáveis 27 vezes. Por seu comportamento baixo em campo, ele é temido até os dias de hoje e não podia faltar. Na 2ª posição do nosso vídeo, nós temos ele, o grande Sérgio Ramos. Ele, que é considerado por muitos um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, um verdadeiro líder dentro de campo e uma lenda para o Real Madrid e para a seleção espanhola. Porém, em sua carreira, Sérgio Ramos tem alguns momentos polêmicos onde o zagueiro acabou passando dos limites e acabou machucando seus oponentes, principalmente nos clássicos contra o Barcelona, onde Sérgio Ramos realmente não aliviava e ia com tudo. Isso
principalmente se dava pela rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. E esses momentos de fúria de Ramos acabaram deixando ele com o rótulo de jogador agressivo e desleal dentro de campo, e muitos acabaram criando uma certa raiva dele, pois viam Sérgio Ramos como um jogador maldoso e que não respeitava o fair play. Mas apesar de tudo isso, Sérgio Ramos é muito respeitado dentro da Espanha e é visto como uma lenda da seleção espanhola e também do Real Madrid. E ele é comparado com os grandes zagueiros da história do futebol, como o alemão Franz Beckenbauer e também a lenda italiana Paolo Maldini. Ou seja, o cara é um baita zagueiro, mas muitas pessoas o odeiam com força. Isso porque Ramos tinha uma conduta um pouco desleal dentro de campo. Mas, apesar disso, Sérgio Ramos sempre foi um craque, e tem realmente vezes que ele acabava passando dos limites e acabava indo forte demais na dividida, e por isso ele é um dos jogadores que mais vezes foram expulsos na história do futebol, por causa de sua maneira como ele atuava dentro de campo. E se tinha Sérgio Ramos dentro de campo, as chances dele ser expulsas eram muito grandes, pois o zagueiro perdia a cabeça facilmente e logo dava uma entrada dura em seu adversário. E a maioria dessas expulsões foram atuando com a camisa do Real Madrid, clube por onde ele defendeu a maior parte de sua carreira, e onde ele é mais respeitado e admirado. Mas suas atitudes em campo tiveram consequência, e ao longo de sua carreira, Sérgio Ramos foi expulso várias vezes, mais precisamente inacreditáveis 27 vezes, ou seja, apesar de ser um craque dentro de campo, Sérgio Ramos também foi expulso várias vezes. Ele é até hoje um dos jogadores que mais foram expulsos na história do futebol. E realmente surpreendente um cara da qualidade de Sérgio Ramos perder a cabeça tão fácil e acabar sendo um dos jogadores mais expulsos na história do futebol mundial. E para fechar o nosso vídeo, na primeira posição nós temos o camarada Gerardo Borrero. Esse camarada é o jogador que mais vezes foi expulso na história do futebol, e muitos dizem que ele era um verdadeiro animal dentro de campo e tratava jogadores rivais como seus inimigos mortais, e por isso ele foi expulso tantas vezes ao longo de sua carreira. E esse cara, ao longo de toda a sua carreira, conseguiu ser expulso inacreditáveis 43 vezes. Isso mesmo, 43. Isso é um número inacreditável, e ele realmente não era um jogador para jogar jogos, mas sim para bater nos seus adversários, porque ser expulso 43 vezes é algo surreal. E com certeza você não iria querer enfrentar esse camarada dentro de campo e tê-lo como seu adversário, porque com certeza ele iria te quebrar no meio, com seu estilo agressivo e violento dentro de campo. Bom, e esse cara realmente é o jogador que mais foi expulso na história do futebol, com inacreditáveis 43 cartões vermelhos. Bom, e esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para ajudar a gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.